Vamos lá? Amiguinha perguntando para você. Caião, eu não sinto vontade mais de ir à igreja nenhuma. Eu prefiro ler a Bíblia em casa e procurar viver o evangelho no dia a dia da minha vida real, sabe? Só quero dizer para ela que esse problema de ir para um lugar e tal é uma coisa que você veja, Adão não teve, né? Nem Eva, Abel também não teve essa crise, nem Enoque, nem Noé. O único lugar onde Noé queria ir de qualquer jeito, que era para se salvar, era a arca. Fora isso, ele não tinha nenhum outro lugar. Era a vontade que ele queria. É, de que se eu não for para esse lugar, Deus não fala comigo. Moisés, depois de muito tempo, arranjou uma tenda da congregação, mas mais para não encherem o saco dele. Não era para Deus falar com ele. E assim você vai, né? Davi no dia que disse que queria construir um templo, Deus falou: não quero, não precisa. Faço não. Antes disso, dos dias de Samuel, disseram que iam fazer um tabernáculo. Samuel disse: mas para quê? Não, vamos fazer um templo aí e vamos querer um rei e depois um templo. Samuel disse: rapaz, não precisa. E aí Deus disse: olha, eles não estão te rejeitando não, é a mim. Eles não querem viver com o invisível. Eles precisam de mim, nem que seja como fetiche. E assim você vai. Em toda a Escritura. Onde é que Ezequiel adorava a Deus? O templo foi destruído. Daniel nunca entrou num templo judaico na vida dele. Ele cresceu no cativeiro, morreu no cativeiro. O lugar que ele frequentava era o quarto dele. Que diz que ele entrava no quarto, como Jesus viria dizer depois em Mateus 6. Entrava no seu quarto e orava. Orava no secreto. No secreto. Daniel. Jeremias. Amós, quantas vezes conseguiu ir ao templo? José, nenhuma, não tinha. Já não era. Então, o pessoal fica achando que esses sentimentos têm alguma coisa a ver com Deus. Não, isso é só um hábito cultural enraizado, estimulado e transformado em mandamento, em condicionamento, em treinamento pavloviano. Dos últimos 1.700 anos, desde que o Evangelho foi cooptado e transformado em cristianismo, e os lugares sagrados dos pagãos passaram a ser ensinados como lugares sagrados agora dos cristãos, e Deus atendia orações melhor nos lugares consagrados. Melhor lá. Sei. E mesmo no século XVI, com o protestantismo, isso não foi devidamente erased. Sim. Não foi apagado. Mas não detonaram. Não. Diminuiu o impacto. Mas, de novo, com a evolução do processo histórico do protestantismo, ele foi se catolificando outra vez na perspectiva da importância salvadora do lugar de culto. E quando o protestantismo foi invadido, as invasões bárbaras do pentecostalismo, do protestantismo, aí então é que o shrine, esse lugar físico de adoração que passou a ser o templo, ganhou essa importância salvadora. Se você quiser ter uma relação com Deus, você tem que frequentar um lugar, porque fora daquele lugar Deus não fala, Deus não ouve e Deus não abençoa. É um Deus regional. É um Deus confinado a um CEP sagrado. Um CEP sagrado. Então, a coitadinha está falando desse sofrimento. Código de endereçamento pastoral. É código de endereçamento pastoral. bestal. É o CEP.
Aí ela fala, é importante ir a uma igreja para manter a chama acesa, Caio? A última pergunta dela. Ela tem tal essa da coisa congregação, da chama, né? Ela não entende que lá em Hebreus 13, chama acesa. a congregação, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Congreguemos-nos tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Eu já expliquei 1 trilhão de vezes, vou falar pela outra vez. Congregação como mídia. Sim. Naqueles dias em que o escritor de Hebreus escreveu aquilo, a única mídia que a igreja, comunidade dos discípulos de Jesus tinha, era a congregação. Não tinha texto para ler, não tinha Bíblia para carregar, não tinha um evangelho escrito, não tinha uma carta neotestamentária viajando de lugar em lugar, não tinha reunião dos bilhetes e das cartas de Paulo, não tinha nada disso. Não tinha rádio, não tinha TV. Não tinha. Não tinha Vem Ver TV, não tinha ensino. Você ou saía de casa, ia até a mídia, e a mídia era a reunião. Aí, para você ouvir de quem tinha ouvido Jesus, de memória, o Sermão do Monte, ou de memória você ia lá e alguém que tinha ouvido da primeira geração contava uma parábola e depois aplicava, dizia qual tinha sido o sentido da parábola e quais eram as implicações. Ou então já na segunda geração, terceira geração, gente que não tinha convivido em primeira mão com Jesus, mas tinham sido discípulos de apóstolos. Era assim que a informação viajava. Por exemplo, os evangelhos mais antigos disponíveis, os textos, começaram a ficar disponibilizados mesmo para algum acesso já bem depois da morte e ressurreição de Jesus. Era a congregação que mantinha a informação. E o evangelho oral sendo narrado e repetido. Então, quando ele diz, não deixemos de congregar-nos, é a mesma coisa de dizer, não deixe de atualizar a sua mente com o Novo Testamento, com os evangelhos. E, além disso, com a informação. Em primeiro lugar, a informação. Em segundo lugar, era a confraternização. O encontro humano saudável. Então, se hoje, semelhantemente àquele tempo, você tem uma congregação que traz a mídia do Evangelho, que traz o conteúdo do Evangelho com integridade e oferece a você um convívio saudável, essa congregação é boa. Portanto, ela tem a possibilidade de dignamente ser vista como uma comunidade, uma congregação, igreja. Agora, quando o conteúdo da congregação que ela passa é uma corrupção do Evangelho e o espírito do congregar é de quadrilha de inimigos odientos, odiosos, cobiçosos e competidores uns com os outros, a minha recomendação é que você fique longe desse lugar. Porque que me assista todo dia, porque falta de evangelho você não terá, você vai ouvir o evangelho simples todo dia, vai ser exortado e exortada na palavra todo dia, mas eu quero muito que você encontre um lugar bom para se congregar. A mídia, você já tem aqui sobrando. E tem no meu portal. Agora, nada substitui um bom lugar de amor fraterno. Mas tem que ser bom e tem que ser com gente boa, porque não é uma obrigação ir para esse lugar. Tem que ser um privilégio, tem que ser um achado, tem que fazer bem. Do contrário, Deus não está te pedindo isso, e quem diz que Ele está te pedindo é só o cara que fica com teu dízimo. Porque quem
quer que descomprometidamente com dinheiro de congregação leia a palavra, vai te dizer que essa não é uma obrigação. Mas e aí? Congregação como mídia, 5 registros, o primeiro deles está aqui, ó, no tempo de Paulo, a congregação era a única mídia disponível. Você fez isso aqui em 18 de dezembro de 2018. Isso, tá lá no portal. Ninguém cortou pra... Não cortou. Aqui, olha lá, ó. Tá aqui, congregação como mídia, 5 ocorrências no portal e aqui esse Essa aí foi a última, mas tem mais coisas, porque não tá aí, mas no YouTube tem. Aqui, ó, congregação e mídia. Vamos ver se com E ou mídia. Vamos lá. Olha que eu digitei errado aqui. Só Congregação rápido. e mídia. Não, peraí que tá congregação. Vamos de novo rapidinho. Congregação e mídia. Deu 5 de novo. No YouTube Eu pode acho estar. que essas coisas você acha melhor atualmente no YouTube. No YouTube. Você consegue? Vamos prosseguir? Depois Tempo eu dou tá uma olhada no correndo, YouTube né? aqui, Tá Caio. correndo. E eu te Só falo, temos tá? mais 10 minutos.